Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Patrícia, de Língua Portuguesa. Hoje daremos início ao nosso PET volume 5. Então, muita animação, vamos lá! Sejam bem-vindos à nossa semana 1. Iremos falar da literatura brasileira e outras manifestações culturais. Como texto introdutório, vamos aí acompanhar. Olá, galera! Chegamos mais uma etapa do estudo, vamos juntos. Sabemos que a leitura é de fundamental importância para o desenvolvimento das pessoas, para a nossa formação social e também para o lazer. Nesse pacote, os mais variados aspectos que vão desde a linguagem, passando pela sensibilidade, pela emoção, até a criticidade e o exercício da reflexão, que são fundamentais para diferentes aprendizagens. Através das diversas leituras que realizamos, nos apropriamos de um vasto conhecimento sobre diferentes lugares, descobrimos um novo mundo de culturas e saberes, muitas vezes sem fisicamente sairmos do lugar. Então vamos observar essa frase. A leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo. Então quer dizer que a leitura é para a nossa mente o que o exercício é para o nosso corpo. Ou seja, quando a gente pratica um exercício, a gente nos sente mais disposto, a gente se sente mais saudável, mais cheio de energia. Então, a leitura, quando a gente faz uma leitura, né, quando a gente absorve um certo conhecimento, você se sente bem, você se sente com mais saga de viver, de entender, né, de buscar, de desenvolver como pessoa. Então é isso que traz essa frase. Importante salientar que ler deve ser um processo contínuo, pois envolve uma compreensão que não se extingue na decodificação, da palavra escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. Para Orlandi, a produção do sentido está no modo como a leitura se relaciona entre o dito e o compreendido. O ato de ler implica, segundo Freire, na percepção crítica, na interpretação, na reescrita e na reelaboração do que lemos. Na atividade 1, pessoal, nós temos aí a frase de Cora Coralina. E a atividade 1 pediu para vocês produzirem uma frase sobre a importância do conhecimento, da leitura ou da escola. E também observar, né, e refletir sobre essa frase de Cora Coralina. O saber a gente aprende com os mestres e com os livros. A sabedoria se aprende com a vida e com os humildes. Olha que frase top, hein? Eu darei duas opções de respostas para vocês. A primeira é o que pediu. Vocês irão produzir, criar uma frase sobre um dos assuntos, conhecimento, leitura ou escola. A importância desses itens aí, beleza? A opção 2, vocês podem até copiar uma que já existe, só que vocês têm que citar o autor dela e depois fazer um breve comentário, beleza? Então, fiquem a critério de vocês aí o tipo de resposta que darão na atividade 1. Vamos prosseguir. O ensino de literatura está integrado à área de leitura e dos estudos dos gêneros discursivos. Por isso, dialoga com resenhas, sinopses, sínteses, reportagens, ensaios, entre outros, que falam sobre a literatura e que são imprescindíveis para você. Esse ou essa jovem leitor, leitora do ensino médio. Compreender alguns aspectos que são teóricos em relação à forma do autor dizer as coisas do jeito que diz, pois somente ele sabe o efeito de sentido que deseja provocar nos seus leitores. Por exemplo, Machado de Assis escreveu assim o início do seu livro. Tá? Então vamos ler um trecho de Machado de Assis no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, ok? Então vamos lá. Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se, em primeiro lugar, o meu nascimento
ou a minha morte. Suposto o uso vulgar, ou seja, comum, seja começar pelo nascimento. Duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem acampa, ou seja, né, aquela laje que cobre o túmulo, foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, ou seja, no início, né? Moisés aí um profeta, né? Mas no cabo, ou seja, no fim. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. A atividade 2. Após a leitura do trecho, né, que acabamos de ouvir, de Machado de Assis, qual das justificativas apresentadas pelo autor lhe pareceu mais interessante para iniciar a escrita do livro pelo fim? Eu darei 2 sugestões para vocês. A opção 1 a primeira justificativa é mais interessante, porque o personagem diz que só começou a escrever suas memórias depois de morto. Isso é incomum e inusitado. Então faz sentido que ele comece a narrativa pelo fim. A segunda opção é a segunda justificativa, né? Sendo a mais interessante, porque o personagem diz que começar suas memórias pelo fim seria algo novo. Isso combina com o próprio enredo, que traz uma novidade, um defunto que conta sua própria história. No caso aí, pessoal, vocês irão optar. Qual das justificativas apresentadas pelo autor lhe pareceu mais interessante? Então, se você acha que é a opção 1, você vai copiar a opção 1. Se você acha que é a opção 2, você vai copiar a opção 2, beleza? Qual o motivo de Moisés fazer parte desse início da escrita do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis? Moisés e Brás Cubas têm uma mesma coisa em comum, né? Que os dois contaram sua própria. Retire do texto as palavras que você não conhece e, com a ajuda de um dicionário, coloque os significados levando em conta o contexto no qual se encontra. No caso, pessoal, eu até fiz a leitura, né? Mencionando do que se trata, o que seria vulgar, o que seria campo, o que seria introito, o que seria cabo e pentateuco. No caso, se vocês tiverem mais palavras que vocês desconhecem, procurem no dicionário e acrescente, ok? Temos aí também para saber mais sobre o Giuseppe Addison, né, que é o autor da primeira frase que fizemos a pequena reflexão, tá bom? Aí vocês podem fazer a leitura também. Que Deus abençoe cada um. Finalizamos, então, a nossa primeira semana do PET 5. Aguardo vocês para as próximas semanas e até a próxima!